Agricultora vê menino vendendo carrinho de brinquedo. Compre meu carrinho. Meu papai não come há 3 dias. Ela ajuda e fica triste ao saber quem tirou tudo deles. O sol da manhã castigava a terra seca, erguendo do chão um vapor trêmulo que distorcia a linha do horizonte. Dentro da cabine de sua velha caminhonete, Helena sentia o suor escorrer por sua testa, misturando-se à poeira que se infiltrava por cada fresta do veículo. O motor roncava, um companheiro fiel e cansado em sua jornada semanal para a feira. As caixas na carroceria, abarrotadas de tomates vermelhos, pimentões lustrosos e abóboras alaranjadas, representavam o trabalho de meses sob o mesmo sol implacável. Ela estava atrasada. O pensamento martelava em sua mente a cada solavanco da caminhonete na estrada de terra esburacada. Atraso significava um lugar ruim na feira. Preços mais baixos e uma cascata de pequenas dificuldades que se acumulariam até a próxima colheita. Seus dedos, grossos e calejados pelo cabo da enxada, apertavam o volante com uma força desnecessária. Ela olhou para o relógio no painel, um adereço inútil cujos ponteiros haviam se rendido ao tempo anos atrás. Ela media o dia pelo movimento do sol, e ele já estava mais alto do que ela gostaria. Foi nesse momento de ansiedade, no instante em que pensou em pisar mais fundo no acelerador, que o viu. Era uma mancha de cor desbotada contra o marrom amarelado da paisagem. Uma figura pequena, quase um fantasma sob o calor dançante. Um menino. Ele estava parado na beira da estrada, não como quem espera uma carona, mas como uma estátua plantada pela desesperança. Helena diminuiu a velocidade, a curiosidade lutando contra a urgência. O que uma criança fazia ali, tão longe de qualquer casa ou vilarejo? Conforme se aproximava, os detalhes se tornaram mais nítidos e mais dolorosos. As roupas eram trapos, o cabelo estava emaranhado, e seus pés descalços pareciam fundidos à poeira do chão. Mas era o que ele segurava que fez o coração de Helena falhar uma batida. Em suas mãos pequenas e sujas, ele erguia um carrinho de madeira. Não era um brinquedo de plástico, produzido em massa e sem alma. Era uma peça de artesanato, as rodas um pouco tortas, a carroceria entalhada com uma faca cega, mas feito com um cuidado inegável. Era um objeto que continha amor, e o menino o oferecia ao nada, ao vento quente, aos carros que passavam sem vê-lo. Helena sentiu um impulso irracional. A feira, os preços, o atraso, tudo se dissolveu. Ela pisou no freio com força, e a caminhonete parou em uma nuvem de poeira vermelha que envolveu o menino, fazendo-o tossir. Ela desligou o motor, e o silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelo zumbido das cigarras. Ela desceu, o rangido da porta quebrando o encanto. O menino não se moveu, apenas a observou se aproximar com olhos que eram velhos demais para seu rosto. Eram olhos que já tinham visto o fundo do poço e não esperavam encontrar água. "Olá", disse Helena, a voz suave para não assustá-lo. "Está tudo bem? Você está perdido?" O menino balançou a cabeça negativamente. Ele ergueu o carrinho um pouco mais alto, um gesto de oferta, de súplica. "Quer comprar?" Ele perguntou, a voz tão fina e frágil quanto um fio de teia de aranha. "É um bom carrinho. Anda de verdade." Helena se ajoelhou na terra quente, ignorando o pó que sujava suas calças. Agora, no mesmo nível que ele, podia ver os contornos de seus ossos sob a pele, a palidez de seus lábios rachados. "É um carrinho muito bonito", ela concordou, sorrindo gentilmente. "Quem fez para você?" "Meu papai", ele disse, um brilho fugaz de orgulho em seu olhar vazio. "Ele sabe fazer coisas, imagino que sim." "Então por que está vendendo algo tão especial?" O menino engoliu em seco. Ele desviou o olhar para o carrinho, como se buscasse coragem na madeira lisa. Então seus olhos encontraram os de Helena novamente, e ele despejou sua verdade nela sem floreios, com a honestidade brutal que só as crianças e os desesperados possuem. "Compre meu carrinho. Meu papai não come há 3 dias." As palavras caíram sobre Helena como pedras. O calor, a pressa, a feira, tudo se tornou insignificante. Ali naquela estrada esquecida estava o que realmente importava. A fome tinha um rosto, e era o de uma criança disposta a vender seu único tesouro por um prato de comida para o pai. Seu coração se partiu em 1000 pedaços. Ela respirou fundo, lutando contra as lágrimas que ameaçavam brotar. "Qual é o seu nome?" Ela perguntou a voz embargada. "Léo."
Pois bem, Léo, eu não vou comprar seu carrinho, disse ela, e viu a pequena chama de esperança nos olhos dele vacilar. Porque um presente do seu pai não tem preço. Mas eu quero lhe dar uma coisa. Ela se levantou, foi até a carroceria e pegou a maçã mais vermelha e suculenta que encontrou. Voltou e a estendeu para ele. Léo a pegou com as duas mãos, como se fosse um orbe de cristal, e deu uma mordida. O som da fruta crocante foi a música mais doce que Helena já ouvira. Ele devorou a maçã em segundos, o suco escorrendo por seu queixo, sem se importar com modos ou limpeza, movido apenas por uma necessidade primordial. Quando terminou, ele olhou para o caroço em sua mão, depois para Helena. Obrigado, ele sussurrou. De nada, querido. Agora que tal me mostrar onde seu pai está? Acho que tenho mais algumas coisas na minha caminhonete que ele vai gostar. Léo hesitou por um momento, um vestígio de desconfiança em seu olhar. Não se preocupe, Helena o tranquilizou. Eu só quero ajudar, prometo. Ele pareceu ponderar a promessa dela e por fim assentiu. Vem, disse ele, finalmente se movendo. Helena o pegou pela mão, sentindo a fragilidade de seus ossos, e o ajudou a subir no banco do passageiro. O menino se sentou na beirada, segurando seu carrinho de madeira com força contra o peito, um escudo contra o mundo. Seguindo suas frágeis instruções. Vire depois daquela árvore seca, siga por aqui onde o mato é mais alto. Helena manobrou a caminhonete para fora da estrada principal. Entrando em um caminho que mal era visível, duas trilhas de terra engolidas pela vegetação selvagem. A cada metro que avançavam, a sensação de isolamento aumentava. O ar parecia mais denso. O sol, filtrado pelas árvores retorcidas, criava sombras que dançavam como espectros. Helena sentia um calafrio percorrer sua espinha, apesar do calor. Ela não estava apenas dirigindo por uma estrada esquecida. Estava sendo guiada para o coração de um segredo, uma tragédia silenciosa que a pequena cidade, em sua pressa e indiferença, havia deixado para trás. E ela sabia, com uma certeza assustadora, que o que quer que encontrasse no final daquele caminho mudaria sua vida para sempre. O caminho se tornou progressivamente mais selvagem, os galhos das árvores arranhando a lataria da caminhonete como dedos esqueléticos. Helena dirigia devagar, o coração batendo em um ritmo pesado e ansioso. Léo, ao seu lado, permanecia em silêncio, apontando com uma solenidade que não condizia com sua idade. Finalmente ele disse, é aqui. A trilha terminava em uma pequena clareira, dominada pela carcaça de uma construção que um dia fora uma casa. O telhado havia desabado em grande parte. As paredes de alvenaria estavam rachadas e cobertas de trepadeiras, e as janelas eram buracos negros e vazios, que pareciam observar a chegada deles com indiferença. Ao lado dessas ruínas imponentes, quase como um anexo zombeteiro, havia um casebre improvisado. Era uma estrutura frágil, montada com restos de madeira, chapas de zinco enferrujadas e pedaços de lona. Parecia que um sopro de vento mais forte poderia desfazê-lo. Uma fumaça fina e quase invisível subia de uma chaminé improvisada, o único sinal de vida. Foi para lá que Léo correu assim que Helena parou o motor. Papai, papai, olhe! Gritou a pequena voz, cheia de uma urgência que misturava excitação e alívio. Helena desceu da caminhonete, o corpo tenso. O ar na clareira era pesado, carregado com um cheiro de mofo, de mato úmido e de uma tristeza antiga. Ela observou Léo desaparecer, pela abertura escura que servia de porta e, um momento depois, um homem emergiu, curvado, apoiando-se no batente improvisado. Se o estado de Léo a havia chocado, a visão de seu pai a deixou sem fôlego. Era um homem que deveria estar no auge de sua força, talvez com a mesma idade de Helena, mas parecia ter envelhecido décadas. Sua magreza era extrema. As maçãs do rosto salientes, a barba por fazer manchada de fios brancos. A pele tinha um tom pálido e doentio, e seus olhos fundos e cercados por olheiras escuras fixaram-se em Helena, com uma mistura de alarme e desconfiança. Ele usava calças rasgadas e uma camisa que um dia fora branca, agora puída e cinzenta. Ao ver o filho segurando a mão de uma estranha, ele tentou se endireitar, assumir uma postura de protetor, mas a fraqueza o traiu. Suas pernas tremeram e ele quase caiu, agarrando-se à parede para se firmar. Quem é você? O que quer com meu filho? Ele perguntou a voz rouca e fraca, mas com um fio de aço de um pai defendendo sua cria. Léo se adiantou.
Ela é boa, papai. Ela me deu uma maçã e disse que tinha mais comida. A menção de comida fez a hostilidade nos olhos do homem vacilar, substituída por algo ainda mais doloroso, uma vulnerabilidade nua. Seus olhos se moveram da figura de Helena para a caminhonete carregada de produtos frescos, e uma batalha pareceu ser travada em seu rosto. O orgulho contra a necessidade, a vergonha contra a fome. Helena decidiu que as palavras eram inúteis naquele momento. Ações falariam mais alto, sem pedir permissão, sem oferecer explicações que poderiam soar como piedade. Ela se virou e caminhou firmemente até a traseira de sua caminhonete. Com gestos práticos e eficientes, ela começou a descarregar sua colheita. Mas não eram os tomates e pimentões que ela pegou primeiro. Ela alcançou uma cesta de vime que sempre levava para seu próprio almoço na feira. Dentro, havia pães frescos da padaria da vila, um grande pedaço de queijo curado, algumas linguiças defumadas e, o mais importante, um garrafão de metal cheio de água fresca. Ela levou a cesta até a frente do casebre e a colocou no chão de terra batida. Ajoelhou-se, abriu o cesto e, sem dizer uma palavra, partiu um grande pedaço de pão, colocou uma fatia grossa de queijo sobre ele e o estendeu ao homem. Ele apenas ficou olhando, paralisado. Léo, no entanto, não tinha tais hesitações. Ele se sentou no chão e pegou um pão com as duas mãos, mordendo-o com a mesma ferocidade com que comera a maçã. A visão do filho se alimentando, finalmente, quebrou a resistência do pai. Com a mão trêmula, ele aceitou o pão e o queijo. Ele não se sentou. Permaneceu em pé, encostado na parede, e deu a primeira mordida. E então ele chorou. Não foi um choro alto ou histérico. Foram lágrimas silenciosas que escorreram por seu rosto sujo, caindo em sua barba emaranhada enquanto ele comia com uma urgência dolorosa. Cada mordida era um ato de sobrevivência. Cada lágrima, um testemunho de sua humilhação e de sua imensa gratidão. Helena desviou o olhar, sentindo-se uma intrusa em um momento de profunda intimidade e dor. Ela se ocupou em despejar água em um copo de metal e o ofereceu a ele. Ele bebeu tudo de uma vez, a água escorrendo pelos cantos de sua boca. Quando a primeira onda de fome foi aplacada, um pouco de cor voltou ao rosto do homem. Ele afundou-se no chão, sentando-se de pernas cruzadas, a exaustão finalmente o vencendo. Meu nome é Arthur, ele disse, a voz um pouco mais firme. Este é meu filho, Léo. Eu sou Helena, ela respondeu suavemente. Eu o encontrei na estrada. Ele não deveria ter ido tão longe, disse Arthur, olhando para o filho com uma mistura de amor e repreensão. Eu disse para ele não ir. Ele estava tentando ajudar, papai. Eu queria vender meu carrinho para comprar comida, explicou Léo, a boca cheia de pão. Arthur fechou os olhos, uma nova onda de dor passando por seu rosto. Ele não precisava de palavras para expressar a agonia de saber que seu filho pequeno sentia o fardo de seu sustento. Enquanto eles comiam em um silêncio agora mais confortável, os olhos de Helena percorreram novamente as ruínas da casa grande. Vocês moravam ali? Ela perguntou, incapaz de conter a curiosidade. Arthur seguiu seu olhar, e uma sombra de amargura cruzou seu rosto. Mora! Ele riu, um som seco e sem alegria. Nós vivíamos ali. Aquela casa foi construída pelo meu avô. Cada tijolo. A terra que você vê, até onde a vista alcança, pertencia à minha família. Tínhamos gado. Uma plantação de milho que brilhava como ouro sob o sol. Não éramos ricos, mas éramos prósperos. Tínhamos dignidade. Ele fez uma pausa, a comida parecendo reacender não apenas sua força física, mas também as memórias. Nós não somos andarilhos, Helena. Somos os donos legítimos de tudo isso. Ou éramos. Ele apontou com o queixo para a estrutura em colapso. Tudo o que você vê é o que restou de uma vida que nos foi arrancada. Fomos arrancados desta terra como uma erva daninha. Léo, que parecia ter recuperado o espírito infantil com o estômago cheio, levantou-se. Ele correu até seu carrinho de madeira, que havia deixado perto da porta, e o trouxe para Helena. Veja, ele disse orgulhoso. As rodas giram de verdade. Ele empurrou o carrinho no chão de terra e ele rolou por uma curta distância antes de tombar em um buraco. Arthur observou a cena com um sorriso triste. Foi a última coisa que consegui fazer para ele. Com os últimos pedaços de madeira boa que encontrei nos escombros, eu queria que ele tivesse algo. Algo que viesse das minhas mãos. Algo que o mundo não pudesse tirar dele. Helena pegou o carrinho.
Era pesado, feito de madeira maciça. As marcas da faca eram visíveis, imperfeitas, mas cada corte falava de um esforço, de um pai tentando criar um momento de alegria para seu filho em meio ao desespero absoluto. Ela entendeu então que Léo, na beira da estrada, não estava vendendo apenas um brinquedo. Ele estava vendendo o último símbolo do amor e da proteção de seu pai. Um sacrifício de filho para retribuir um sacrifício de pai. Aquele simples objeto de madeira continha o peso de toda a tragédia deles. É o carrinho mais bonito que eu já vi, Léo, disse Helena, a voz firme, mas os olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Ela olhou para Arthur, cujo rosto agora estava endurecido por uma raiva antiga. Quem? Ela perguntou suavemente. Quem faria uma coisa dessas com vocês? O pão, o queijo e a água fresca haviam operado um milagre sutil. Não curaram as feridas profundas da alma de Arthur, mas lhe devolveram a força para encará-las. A névoa da fome que obscurecia seu raciocínio se dissipou, e em seu lugar surgiu uma clareza amarga e cortante. Ele olhou para Helena, que ouvia com uma atenção que ia além da mera curiosidade. Era uma atenção que oferecia respeito. Ele sentiu, pela primeira vez em muitos meses, que sua história não seria apenas ouvida, mas acreditada. Não foi uma tempestade ou uma enchente que nos tirou daqui, começou Arthur, a voz agora ressoando com a força de uma memória dolorosa, mais vívida. Foi algo mais lento, mais inteligente, como um veneno que se espalha pelas raízes antes de matar a árvore. Ele gesticulou para a terra ao redor deles, agora coberta de mato seco e rebelde. Esta terra era fértil, Helena. Meu pai dizia que bastava cuspir uma semente aqui para nascer uma árvore. No ano passado, nossa colheita de milho foi a melhor da região. Ouro puro. Léo, que mal sabia andar direito, corria por entre os pés de milho, que eram mais altos que ele. Sua risada ecoava pelo vale. Era o som da felicidade. Uma sombra passou por seus olhos. Então as coisas começaram a mudar. Primeiro foi uma praga nos tomates. Não era comum, não era nada que os agricultores mais velhos tivessem visto. Parecia seletiva. Atacou apenas a minha plantação. Os vizinhos, a poucos metros de distância, não perderam um único fruto. Eu perdi tudo. Peguei um empréstimo no banco para cobrir o prejuízo e investi no gado. Achei que poderia me recuperar. Ele balançou a cabeça, um sorriso irônico e sem humor torcendo seus lábios. Foi ingenuidade minha. Poucas semanas depois, as vacas começaram a adoecer. Uma fraqueza estranha, uma febre que não cedia. O veterinário veio, fez exames, deu de ombros. Disse que nunca tinha visto nada parecido. Uma a uma elas se foram. O silêncio no pasto era ensurdecedor. Mais dívidas se acumularam. Eu estava começando a sentir o laço apertar em meu pescoço. Léo, que brincava com seu carrinho perto dos pés de Helena, parou e olhou para o pai, sentindo a mudança em seu tom. Helena colocou uma mão reconfortante no ombro do menino. O golpe final, continuou Arthur, a voz baixando para um sussurro áspero. Foi a água. Nosso poço, o mesmo poço que meu bisavô cavou com as próprias mãos, que sempre nos deu a água mais pura da região. De um dia para o outro, ficou turvo. Tinha um cheiro estranho, um gosto metálico. Os animais que beberam morreram em questão de horas. Foi quando o desespero realmente me pegou. Sem água não há vida. Sem colheita, sem gado, sem água. Que eu não tinha mais nada a oferecer a esta terra. E ela não tinha mais nada a me oferecer. Helena ouvia, o coração apertado. Aquilo não era má sorte. Era um padrão. Um ataque sistemático e cruel. Você não desconfiou de ninguém? Ou ela perguntou suavemente. Na hora você não pensa com clareza, admitiu Arthur. Você se culpa. Acha que é um castigo. Que você falhou como homem, como agricultor. Você está tão ocupado tentando apagar os incêndios que não vê o incendiário parado nas sombras, observando tudo queimar. Ele se levantou e começou a andar de um lado para o outro, a energia nervosa da memória o impulsionando. E foi então que ele apareceu, como um anjo salvador descendo dos céus. Ele dirigia uma caminhonete grande e brilhante, que parecia zombar da minha pobreza. Ele desceu sorrindo, apertou minha mão com firmeza e disse que tinha ouvido sobre meus problemas. Disse que era uma pena ver um homem trabalhador como eu ser derrubado pelo azar. Helena sentiu um calafrio. A descrição, a postura, tudo soava terrivelmente familiar. Ele se sentou comigo bem aqui em meio a essa miséria. Abriu uma pasta de couro
e me ofereceu uma saída honrosa. Ele disse que tinha influência, que poderia falar com o gerente do banco, que poderia assumir minhas dívidas. Em troca, eu passaria a terra para o nome dele por um tempo, apenas como garantia, ele disse. Ele me deu um valor simbólico, uma quantia que mal pagava um mês de juros da dívida, mas que para mim parecia uma fortuna. Ele me fez sentir como se estivesse me fazendo o maior favor do mundo. Você assinou os papéis? Lhe perguntou Helena, embora já soubesse a resposta. Eu assinei, confessou Arthur, o peso daquela admissão o fazendo parar de andar. Eu estava cego pela preocupação com Léo. Eu não conseguia mais alimentá-lo direito. Eu via o futuro dele se transformando em pó junto com esta terra. Ele me mostrou uma pilha de documentos. Falou em cláusulas, juros, contratos de arrendamento. Eram palavras que dançavam na minha frente. Eu só queria que a dor parasse. Então eu assinei. Assinei a sentença de morte da minha herança. Ele se virou para Helena e pela primeira vez ela viu um ódio puro e incandescente em seus olhos. Um ódio que o mantivera vivo. Na semana seguinte ele voltou, mas não havia mais sorrisos. Ele veio com 2 capangas e uma ordem de despejo. Ele me disse que, segundo os papéis que eu assinei, a propriedade era dele, de forma imediata e irrevogável. Ele me deu 1 hora para pegar o que pudesse e sair. Eu tentei argumentar. Disse que aquilo era um engano, um mal-entendido. Ele riu. Ele riu na minha cara enquanto seus homens jogavam nossas coisas para fora. Ele me viu cair de joelhos nesta terra, e a única coisa que fez foi dizer: negócios são negócios, Arthur. O silêncio na clareira era pesado, denso. A história pairava no ar como fumaça tóxica. Helena sentia o sangue gelar em suas veias. Ela precisava saber. Precisava ouvir o nome que sua alma já temia. Quem era ele, Arthur? Ela perguntou a voz quase inaudível. Qual o nome do homem que fez isso? Arthur respirou fundo, como se o próprio nome fosse um veneno em seus pulmões. Ele olhou diretamente nos olhos dela, e a conexão entre eles se tornou um fio de alta tensão. O nome do homem que destruiu a minha vida, que sorriu enquanto me apunhalava e roubava o futuro do meu filho, disse Arthur, cada sílaba caindo como uma martelada. É Ricardo. O mundo de Helena não girou. Ele parou. O som das cigarras, o calor do sol, a respiração de Léo ao seu lado, tudo desapareceu. Ricardo. O nome ecoou no vazio de sua mente, não como o nome de um estranho, mas como uma maldição familiar. Ricardo, seu irmão, o menino ambicioso que se tornou um homem implacável, o homem cuja ganância havia criado um abismo entre eles. Um abismo que Helena agora percebia ser fundo o suficiente para engolir vidas inteiras. A dor no rosto de Arthur não era mais a dor de um estranho. Era um reflexo da crueldade que corria em seu próprio sangue. E a criança faminta ao seu lado não era apenas uma vítima anônima. Era seu sobrinho, condenado à miséria pelo próprio tio. O choque deu lugar a uma náusea gelada. A história não era mais sobre ajudar um pai e um filho. Era sobre enfrentar o monstro que ela conhecia desde o berço. O nome Ricardo pairou no ar denso da clareira, cortando o silêncio como um caco de vidro. Para Arthur, era o nome de seu carrasco. Para Helena, era o som de sua própria história se partindo. O mundo ao seu redor perdeu o foco. As árvores, o casebre em ruínas, o rosto preocupado de Arthur, tudo se transformou em um borrão indistinto. Em sua mente, uma torrente de imagens a assaltou. Ricardo, o irmão mais velho que lhe ensinara a subir em árvores, mas que sempre a empurrava do galho mais alto para chegar ao topo primeiro. Ricardo, o adolescente que contava o dinheiro de seu trabalho na fazenda com um brilho febril nos olhos. Ricardo, o homem que no funeral de seu pai estava mais preocupado com a leitura do testamento do que em consolar a própria irmã. Ela sentiu o toque suave da mão pequena de Léo em seu braço e o mundo voltou a ter foco. O menino a olhava com uma preocupação genuína, seus olhos grandes e escuros refletindo a confusão dela. O gesto inocente a ancorou de volta à realidade. Ela não podia desmoronar, não ali, não na frente deles. Ela forçou um sorriso para o menino e depois se virou para Arthur, que a observava com uma intensidade que a fez se sentir transparente. Ele esperava uma reação, choque, talvez pena. Ele não podia imaginar a tempestade de vergonha, fúria e culpa que açoitava a alma dela. Eu sinto muito, Arthur, disse ela, e as palavras saíram como se estivessem arranhando sua garganta.
Eram terrivelmente inadequadas, mas eram as únicas que ela tinha. Sinto mais do que você pode imaginar. Ninguém deveria passar por isso. Ela se levantou, os movimentos rígidos, robóticos. Eu preciso ir, tenho coisas a resolver, mas eu voltarei. Eu prometo a vocês. Ela olhou de Arthur para Léo, a promessa se estendendo a ambos. Não vou deixar vocês sozinhos. Isto não vai ficar assim. Arthur assentiu lentamente, aceitando suas palavras, embora não pudesse compreender a profundidade de sua convicção. Helena não esperou por mais perguntas. Ela entrou na caminhonete, deu a partida com as mãos trêmulas e manobrou para fora da clareira, o rosto de Léo acenando para ela no retrovisor, até se tornar um ponto pequeno e desaparecer. A viagem de volta não foi para sua própria fazenda. Instintivamente, ela dirigiu na direção oposta, para um lugar que evitava há anos, um lugar assombrado por memórias agridoces, a casa de seus pais. A propriedade estava vazia desde a morte de sua mãe, presa em um limbo legal que Ricardo, convenientemente, nunca se esforçara para resolver. A casa, antes o coração pulsante de sua família, agora era um mausoléu de um tempo mais feliz. Ao chegar, o portão de ferro gemeu em protesto, como um velho se queixando de ser acordado. O jardim, antes o orgulho de sua mãe, estava selvagem e indomado. A pintura branca da casa descascava como pele queimada de sol. Helena estacionou sob a sombra de um carvalho antigo, cujos galhos pareciam braços cansados, e desligou o motor. O silêncio era profundo, quebrado apenas pelo canto melancólico de um pássaro solitário. Ela encontrou a chave reserva onde seu pai sempre a deixava, sob um tijolo solto perto da porta dos fundos. Um segredo de família. A ironia a atingiu como um soco. Quantos outros segredos aquelas paredes guardavam? A porta se abriu com um rangido, liberando um sopro de ar parado e poeira. O interior estava como ela se lembrava, mas coberto por uma mortalha branca de lençóis que protegiam os móveis. Eram como fantasmas sentados à espera, congelados no tempo. Helena não parou na sala de estar nem na cozinha. Ela tinha um destino, um lugar de segredos e memórias esquecidas. O sótão. Subiu a escada rangente, cada degrau um eco em seu coração pesado. A porta do sótão emperrou e ela teve que usar todo o seu peso para abri-la. Uma luz fraca se infiltrava por uma única janela empoeirada, iluminando um caos de objetos que representavam uma vida inteira. Caixas de papelão mofadas, brinquedos de infância quebrados, roupas fora de moda. O berço onde ela e Ricardo dormiram. Era um cemitério de lembranças. Movida por uma fúria fria e determinada, ela começou sua busca. Ela não sabia exatamente o que estava procurando, mas sentia que a resposta tinha que estar ali. Uma prova, uma falha, qualquer coisa que pudesse expor a podridão que seu irmão havia se tornado. Ela abriu caixas, revirou papéis amarelados, suas mãos ficando pretas de poeira e tempo. Certidões de nascimento, boletins escolares, fotografias desbotadas de rostos sorridentes que agora pareciam uma mentira. Horas se passaram. O sol começou a se pôr, pintando o interior do sótão com tons de laranja e roxo. A frustração começou a se instalar. Talvez ela estivesse errada. Talvez Ricardo fosse simplesmente esperto demais, cuidadoso demais para deixar qualquer rastro. Ela se sentou em uma velha arca de madeira, a mesma onde seu pai guardava ferramentas e documentos importantes da fazenda, sentindo o peso da derrota. Foi então que sentiu um desnível na madeira sob seus dedos. Seu coração acelerou. Ela esvaziou a arca, tirando ferramentas enferrujadas e manuais de trator. No fundo, coberta por um pedaço de feltro puído, havia uma tábua que parecia ligeiramente mais nova que as outras. Usando a ponta de uma chave de fenda, ela a forçou. A tábua cedeu com um estalo, revelando um compartimento secreto. E lá dentro, embrulhados em um pano oleado para protegê-los da umidade, estavam os segredos de seu pai. Havia um segundo livro contábil, um livro que ela nunca tinha visto. Nele, seu pai anotara, com sua caligrafia meticulosa, todos os negócios paralelos, os acordos de boca e as pequenas dívidas de gratidão que formavam a verdadeira economia da comunidade. Havia também um conjunto de mapas de demarcação originais, desenhados à mão por seu avô, com anotações nas margens detalhando os direitos de passagem e o uso comunitário de fontes de água, detalhes que certamente não constavam nos documentos oficiais que Ricardo usava.
Mas a descoberta mais devastadora estava no fundo do compartimento. Um diário. E dentro do diário, dobrada com cuidado, uma carta. Era endereçada a ela, Helena. A data era de uma semana antes da morte de seu pai. Com as mãos trêmulas, ela a desdobrou. Minha querida Helena. Começava a carta. A caligrafia um pouco trêmula, mas inconfundivelmente a de seu pai. Se você está lendo isto, é porque o pior aconteceu, e eu não tive tempo de lhe dizer estas coisas em pessoa. Escrevo com o coração pesado, pois um pai nunca deveria ter que alertar um filho sobre o outro. Mas a cegueira não é uma virtude, e eu não posso partir deixando você desprotegida. Eu amo seu irmão, mas não sou cego à escuridão que cresce dentro dele. A ambição de Ricardo não tem limites. Ele vê a terra não como um legado a ser cuidado, mas como um prêmio a ser conquistado. Ele vê as pessoas não como vizinhos, mas como peões em seu jogo. Eu tentei guiá-lo. Tentei ensinar-lhe o valor da honra e da comunidade, mas o coração dele anseia por outra coisa: poder. Nos documentos oficiais, deixei as coisas divididas igualmente, como manda a justiça. Mas nestes mapas e neste livro está a verdade de nossa herança. Está a prova de que nossa prosperidade foi construída sobre a cooperação, não sobre a conquista. Guarde-os bem. Eles são sua proteção. Eles são a proteção de nossos vizinhos. Um dia você pode precisar deles para lembrá-lo do que ele esqueceu, ou para mostrar ao mundo quem ele realmente é. Seja forte, minha filha. Você tem em si a bondade de sua mãe e a resiliência desta terra. Não deixe que a ganância dele destrua o que levamos gerações para construir. Proteja nosso legado. Helena terminou de ler, as lágrimas finalmente escorrendo por seu rosto, deixando rastros limpos na poeira de suas bochechas. Não eram lágrimas de tristeza, mas de uma clareza dolorosa. Seu pai sabia, ele sempre soube, e ele havia lhe deixado as armas para a batalha que ele previu que ela teria que lutar. Ela não estava mais sozinha em sua fúria. Ela era a guardiã da vontade de seu pai, a defensora de seu legado. Ela se levantou, os documentos preciosos em suas mãos. O sol havia se posto, e o sótão estava quase na escuridão total. Mas Helena não precisava mais de luz. Uma chama havia se acendido dentro dela, uma chama que não se apagaria até que a justiça fosse feita. A tristeza havia dado lugar a uma determinação de ferro. Ela sabia o que precisava fazer, e sabia que a luta seria feia. Mas pela primeira vez desde que ouvira o nome Ricardo, ela não sentia medo, sentia propósito. A madrugada encontrou Helena não em sua cama, mas sentada à mesa de sua cozinha, a luz fraca de um lampião a gás, lançando sombras dançantes sobre os documentos espalhados. O diário de seu pai, os mapas antigos, o livro contábil secreto, não eram mais meros papéis, eram um arsenal. Cada linha escrita por seu pai era uma bala, cada mapa um escudo. Mas ela sabia, com a clareza que só a iminência de um grande conflito traz, que um soldado, por mais bem armado que esteja, não vence uma guerra sozinho. Ricardo construíra seu império sobre o silêncio e o isolamento de suas vítimas. Para derrubá-lo, Helena precisaria transformar sussurros de medo em um coro de acusação. Antes de o sol nascer, ela já estava na caminhonete. Seu primeiro destino não foi uma fazenda vizinha, mas o caminho de volta para a clareira esquecida. Ela precisava deles. Arthur e Léo eram a origem de tudo, a personificação viva da crueldade de Ricardo. Eram sua âncora moral. Quando chegou, Arthur já estava de pé, tentando inutilmente arrancar umas ervas daninhas com as mãos. Ele parecia um pouco mais forte. A comida do dia anterior lhe dera um resquício de energia. Ele olhou para Helena com surpresa, e depois com uma ponta de esperança. Você voltou. Ele disse, a voz ainda rouca. Eu prometi, respondeu Helena, descendo com uma cesta que, desta vez, continha café quente em uma garrafa térmica e pão fresco. Ela não entrou em detalhes sobre sua descoberta no sótão. Não ainda. Revelar que o monstro deles era seu irmão era uma verdade pesada demais. Uma complicação que poderia quebrar a frágil confiança que estavam construindo. Em vez disso, ela focou no futuro. Arthur, o que aconteceu com você? Não foi um caso isolado, disse ela, enquanto servia o café em 2 canecas de metal. Eu sei de outras famílias. Pessoas que perderam tudo da mesma forma. Pragas estranhas, poços contaminados, seguido pela visita salvadora de um homem oferecendo uma saída. Arthur a encarou, o café esquecido em sua mão. Outros,
Ele sussurrou. Sim, e ele só é forte porque todos estão sozinhos e com medo. Se nos unirmos, se contarmos nossas histórias juntos, teremos uma chance. Uma centelha se acendeu nos olhos de Arthur. Não era esperança ainda, era algo mais primordial. A compreensão de que sua dor não era solitária. Eles nunca falariam, ele disse cético. O medo que esse homem impõe é como uma doença. Contamina tudo. O medo se cura com a verdade, retrucou Helena, e pela primeira vez ela abriu um dos mapas antigos de seu pai sobre o capô da caminhonete. Esta é a sua terra, Arthur. Veja a anotação do meu avô aqui sobre o direito à água do riacho que passa pelas terras dele. Um direito que ele cortou ilegalmente. Eu tenho provas. E assim como tenho provas para você, acredito que posso encontrar provas para os outros. O dia que se seguiu foi uma peregrinação. Deixando comida e água suficientes para Arthur e Léo, Helena começou a visitar as fazendas que circundavam o império de Ricardo. Eram lugares marcados pela mesma melancolia. Cercas quebradas, campos abandonados, casas que precisavam de pintura. As pessoas que ela encontrava tinham o mesmo olhar assombrado de Arthur. Sua primeira parada foi na casa de um velho chamado Samuel, um homem cuja família era vizinha da sua há gerações. Quando ela bateu na porta, a esposa de Samuel, uma mulher pequena e encurvada pelo trabalho, a atendeu com desconfiança. Helena, o que faz por aqui? Não a vemos há anos. Preciso falar com Samuel. É sobre as terras que ele vendeu. O rosto da mulher se fechou. Não há nada para falar. Foi um negócio justo. Agora, se nos der licença... Ela começou a fechar a porta, mas Helena a impediu, colocando o pé. Não foi um negócio justo. Foi um roubo, e eu sei como aconteceu. Samuel apareceu atrás da esposa, o rosto uma máscara de cansaço. Vá embora, Helena. Você não sabe do que está falando. Não nos traga problemas. Problemas vocês já têm, insistiu Helena, a voz firme, mas não agressiva. Eu sei que sua plantação de laranjas secou da noite para o dia. E sei que Ricardo apareceu logo depois com um contrato na mão. O que você não sabe é que meu pai tinha um acordo com o seu, registrado neste livro. Ela mostrou o livro contábil de seu pai, aberto em uma página específica. Uma dívida de gratidão. Meu pai ajudou o seu a construir o sistema de irrigação. E por isso, vocês sempre teriam acesso à água da nossa nascente principal. Ricardo cortou esse acesso. Ele criou a seca que o arruinou. Samuel e a esposa olharam para o livro, para a caligrafia de um homem morto há anos, e o muro de medo começou a ruir. Eles a deixaram entrar. Por mais de uma hora, Helena falou. Não como uma acusadora, mas como uma confederada. Ela não prometeu vitória fácil, mas ofereceu a única coisa que lhes restava, uma chance de lutar. A notícia viajou mais rápido que fogo em palha seca. Samuel, um homem respeitado apesar de sua recente desgraça, falou com outro vizinho, que falou com um primo. A história de Helena e suas provas se espalhou por sussurros de varanda em varanda, de porteira em porteira. Eram mensagens codificadas em meio à conversa e sobre o tempo e a colheita, mas a mensagem era clara. Algo estava mudando. Naquela noite, sob o manto da escuridão, uma reunião secreta foi convocada. O local escolhido foi o celeiro abandonado de Samuel. Longe de olhos e ouvidos curiosos, um a um eles chegaram, não em carros, mas a pé, cortando caminho pelos campos para não levantar suspeitas. Eram homens e mulheres de rostos curtidos pelo sol e pela preocupação. 10 famílias, 15, 20. O celeiro se encheu com o cheiro de terra, suor e um medo palpável. Helena estava no centro, em pé sobre um caixote de madeira, com um único lampião iluminando seu rosto. Ao seu lado, silencioso e firme, estava Arthur, a quem ela fizera questão de trazer. Ele era o testemunho vivo. Eu sei por que estão aqui, começou Helena, a voz ecoando na estrutura de madeira. Estão aqui porque perderam mais do que terra. Perderam seu passado e seu futuro. Estão aqui porque um homem decidiu que a ambição dele valia mais do que as vidas de vocês. Um murmúrio de concordância percorreu a multidão. Ele os fez acreditar que estavam sozinhos. Continuou ela, o tom subindo em intensidade. Ele os isolou, os envergonhou e os fez sentir como fracassados. Olhem ao redor! Vocês não estão sozinhos. A fraqueza de vocês era a solidão. Mas juntos somos uma força. Ela ergueu os papéis. Isto aqui não é só papel velho.
É a nossa memória. É a prova das mentiras dele. Mas não é o suficiente. Precisamos de vocês. Precisamos de suas vozes. Precisamos que cada um conte sua história, não para mim, mas para um juiz. Ele vai nos esmagar, gritou um homem do fundo. Ele tem os melhores advogados, ele compra quem precisar. É por isso que não vamos usar ninguém daqui, respondeu Helena, antecipando a objeção. Vamos juntar o pouco que temos e contratar alguém de fora. Alguém que não tenha medo dele. Alguém que acredite na nossa causa. Ela olhou para cada rosto no celeiro, vendo o medo lutar contra a esperança. Viu homens que haviam chorado em segredo, mulheres que haviam rezado por um milagre. E ela lhes ofereceu algo mais tangível. Um plano. Arthur, que até então permanecera em silêncio, deu um passo à frente. Sua voz, embora não fosse alta, carregava o peso de sua experiência. Eu perdi tudo, disse ele simplesmente. Cheguei ao ponto em que meu filho teve que tentar vender seu único brinquedo para que eu pudesse comer. Eu sei o que é o fundo do poço. E lhes digo uma coisa. O único caminho a partir daqui é para cima. Mas só se subirmos juntos. Suas palavras, vindas de alguém que personificava o pior cenário possível, tiveram um impacto profundo. O silêncio que se seguiu não era mais de medo, mas de contemplação. Então Samuel deu um passo à frente. Eu estou com vocês, disse ele. E como uma represa que se rompe, outros o seguiram. Eu também. E eu. Por minha família. Naquela noite, naquele celeiro empoeirado e esquecido, uma aliança foi forjada. A Aliança dos Esquecidos. Eles não tinham dinheiro nem poder, mas tinham a verdade e, pela primeira vez em muito tempo, tinham uns aos outros. O império de Ricardo, construído sobre o medo e o silêncio, acabara de ganhar um inimigo que ele nunca veria chegando. A união de suas vítimas. A tempestade estava se formando. A chegada do jovem advogado da capital foi como uma pedra atirada em um lago estagnado, as ondulações se espalhando por toda a comunidade. Ele não se parecia em nada com os advogados locais, de fala mansa e coniventes. Era jovem, enérgico, com um olhar afiado que parecia ver através das mentiras, e um terno que, embora um pouco amassado pela longa viagem de ônibus, era usado como uma armadura. Seu nome era irrelevante. O que importava era a causa que ele abraçara com um fervor quase messiânico. O processo legal começou não com um estrondo, mas com um farfalhar de papéis. Notificações foram entregues, petições foram protocoladas. A reação inicial de Ricardo foi de um desdém divertido. Ele via aquilo como uma rebelião de camponeses, uma irritação a ser esmagada por sua equipe jurídica, uma máquina cara e impiedosa de advogados da cidade grande. Em uma conversa por telefone, ouvida por sua secretária de longa data, ele riu. Uma dúzia de agricultores falidos e minha irmã sonhadora? Dê-lhes algum dinheiro para que se calem e acabem com isso. Mas o jovem advogado não queria acordos. Ele queria um julgamento. Ele recusou todas as ofertas, e a cada recusa, a diversão de Ricardo se transformava em irritação, e a irritação em uma preocupação roedora. A primeira audiência preliminar foi marcada. Não era o julgamento ainda, apenas um procedimento para determinar se havia mérito no caso. Mas para a pequena cidade, era o evento do século. O tribunal era um cômodo pequeno e abafado no andar de cima da prefeitura. De um lado, Ricardo e seu trio de advogados exalando confiança e o cheiro caro de colônia. Do outro, Helena, Arthur e Samuel representando a Aliança dos Esquecidos, com seu jovem advogado ao lado. O resto da sala estava lotado com os rostos ansiosos dos agricultores e dos curiosos da cidade. Os advogados de Ricardo falaram primeiro, com sua eloquência polida, descartando as acusações como o choro amargo de negócios fracassados e uma tentativa oportunista de extorsão familiar. Eles apresentaram os contratos assinados, as escrituras, a prova irrefutável, segundo eles, da legalidade de cada transação. Então foi a vez do jovem advogado. Ele não se concentrou nos contratos, ele se concentrou em um padrão. Chamou Samuel ao depoimento, que descreveu a praga inexplicável em suas laranjeiras. Chamou outra mulher, uma viúva, que narrou como seu gado adoeceu misteriosamente. E então ele chamou Arthur. Arthur caminhou até o banco das testemunhas, mancando um pouco. A fraqueza ainda evidente, mas seu olhar era firme. Ele contou sua história. A praga, o gado, o poço contaminado. E a visita de Ricardo. A cada palavra, o ar na sala ficava mais pesado.
O advogado de Ricardo tentou desmoralizá-lo. O senhor não é apenas um agricultor incompetente que está tentando culpar um homem de sucesso por seus próprios fracassos? Arthur olhou diretamente para Ricardo. Eu posso ter fracassado como agricultor, disse ele, a voz clara e forte, mas eu nunca falhei como pai. E nenhum pai neste mundo assina papéis que condenam seu filho à fome, a menos que seja levado ao desespero absoluto. Eu não fui levado ao desespero pela má sorte. Fui empurrado. O clímax da audiência, no entanto, foi Helena. Quando seu nome foi chamado, um murmúrio percorreu a sala. Irmã contra irmão. Ela caminhou com uma calma que não sentia. Ao passar por Ricardo, seus olhares se cruzaram. No dele, ela viu um aviso gelado. No dela, ele viu algo que não esperava. Uma tristeza profunda. Ela não prestou juramento como uma vítima, mas como uma testemunha da história. Ela apresentou os mapas de seu avô, o livro contábil de seu pai. E então o advogado lhe fez a pergunta final. A senhora tem mais alguma prova do caráter e das intenções de seu irmão? Helena pegou a carta de seu pai do bolso. A sala ficou em silêncio absoluto. Esta foi a última coisa que meu pai me escreveu, disse ela, a voz embargada, mas clara. E ela começou a ler. Minha querida Helena, se você está lendo isto, é porque eu não tive tempo. Ela leu sobre a ambição de Ricardo, sobre como ele via as pessoas como peões. Cada palavra de seu pai era um martelo caindo sobre a reputação de Ricardo. A ambição de seu irmão não tem limites. Proteja nosso legado. Quando ela terminou, o silêncio era tão profundo que se podia ouvir um alfinete cair. Helena olhou para seu irmão. A máscara de arrogância havia rachado. Pela primeira vez em anos, ela viu nele um vislumbre do menino que ele fora. Um menino agora perdido, pálido e exposto sob a luz crua da verdade de seu próprio pai. Aquela audiência foi o ponto de virada. A história vazou para o jornal regional. O título era devastador. Gigante do agronegócio acusado de fraude sistemática por dezenas de famílias e pela própria irmã. O artigo continha trechos da carta do pai. A honra que Ricardo tanto prezava foi feita em pedaços. A queda foi rápida e brutal. Seus parceiros de negócios, temendo a mancha em sua própria reputação, começaram a se afastar. Contratos foram cancelados. O gerente do banco, o mesmo que havia negado empréstimos a Arthur e Samuel, ligou para Ricardo para uma reunião urgente sobre suas linhas de crédito. O império construído sobre o medo começou a ruir quando o medo mudou de lado. Encurralado, humilhado e financeiramente sangrando, Ricardo foi forçado a aceitar um acordo antes que o caso fosse a julgamento pleno, o que o arruinaria completamente. O acordo foi assinado não em um tribunal, mas na sala de reuniões fria de um escritório de advocacia. Ricardo foi obrigado a anular todos os contratos, devolvendo cada hectare de terra que havia tomado. Além disso, teria que pagar uma indenização substancial a cada família, pelos danos e pelo tempo de produção perdido. Era uma derrota total, absoluta. Ao final da reunião, quando os advogados se retiraram, para finalizar a papelada, Helena e Ricardo ficaram sozinhos na sala pela última vez. Você conseguiu o que queria, disse ele, a voz vazia de emoção. Destruiu tudo o que eu construí. Você construiu um castelo sobre a miséria dos outros, Ricardo, respondeu Helena, a tristeza em sua voz mais pesada que qualquer acusação. Eu não destruí nada. Eu apenas abri as janelas para que a luz entrasse. A podridão já estava toda aí. Ela se virou para sair. Eu só queria ter meu irmão de volta. Mas aquele homem, ele morreu há muito tempo. Meses depois, a terra de Arthur estava viva novamente. Uma grande festa comunitária celebrava a primeira colheita. O cheiro de milho assado e carne na brasa enchia o ar. Música tocava. E as risadas das crianças ecoavam pelo vale, a mais doce delas sendo a de Léo, que corria livremente pelos campos verdes, sem mais preocupações no mundo, além de perseguir borboletas. Helena observava a cena de longe, o coração cheio de uma paz que ela não sentia há anos. Arthur se aproximou e ficou ao seu lado, entregando-lhe um copo de suco fresco. Olhe o que você fez, disse ele com um aceno de cabeça para a festa. Nós fizemos, corrigiu ela sorrindo. Seus olhares se encontraram, e havia uma gratidão e um carinho que iam além das palavras. Naquele momento, observando a comunidade renascida,
Helena compreendeu a verdade mais profunda de sua jornada. Tudo havia começado quando ela parou sua caminhonete por causa de um menino solitário, vendendo seu coração de madeira na beira da estrada. Ao parar para aquele único grito silencioso, ela não apenas salvou uma família, ela havia resgatado a alma de um povo inteiro. A verdadeira colheita, ela percebeu, não era a que saía da terra, mas a que florescia no coração das pessoas quando a justiça, finalmente, era semeada. A vitória no tribunal foi como uma chuva forte após uma longa estiagem. Lavou a poeira da injustiça, devolveu a cor à paisagem e permitiu que a vida teimosamente começasse a brotar de novo. Mas a terra, embora devolvida, estava ferida, marcada por meses de abandono. As cercas estavam caídas, os campos sufocados por ervas daninhas e a casa em ruínas era um lembrete constante da devastação. Para Arthur, olhar para a imensidão do trabalho à frente era por vezes mais assustador do que a própria fome. Era a montanha que ele precisava escalar depois de já ter atravessado o inferno. Ele não a escalaria sozinho. O que começou como uma promessa de Helena, "Não vou deixar vocês sozinhos", transformou-se em um ritual diário. Todas as manhãs, a velha caminhonete dela roncava pela trilha de terra, não mais carregada com a urgência de chegar a uma feira, mas com a paciência de quem vem para ficar. Trazia ferramentas, sacos de sementes, mudas de hortaliças e, o mais importante, a presença constante e tranquilizadora dela. Eles se tornaram parceiros de uma forma que transcendia as palavras. O trabalho era a linguagem deles. Helena, com sua força prática de agricultora, sabia como consertar uma cerca ou preparar a terra. Arthur, por sua vez, conhecia a alma daquele pedaço de chão. Ele sabia onde o solo era mais argiloso, onde o sol era mais gentil, qual encosta era melhor para o milho e qual era para o feijão. Era a sabedoria de gerações que Ricardo tentara apagar. "Aqui", dizia ele, pegando um punhado de terra e deixando-a escorrer por entre os dedos. "Meu pai dizia que esta terra canta quando está pronta para o plantio. Ouça." Helena se ajoelhava ao lado dele, fechava os olhos e, no silêncio, ouvia apenas o vento. Mas ela sorria e concordava, entendendo que ele não falava de som, mas de sentimento. Eram nesses momentos, compartilhando os segredos da terra, que as barreiras entre eles se dissolviam. Ele não era mais o homem que ela resgatara, e ela não era mais a estranha que o salvara. Eram apenas duas pessoas tentando fazer algo crescer novamente. Os dias eram longos e exaustivos, marcados pelo ritmo constante de cavar, plantar e regar. O almoço era simples, comido à sombra de uma figueira antiga que sobrevivera ao abandono. Sentados em troncos de árvore, eles compartilhavam o pão e o queijo, enquanto Léo, agora um menino vibrante e tagarela, contava suas aventuras imaginárias, caçando monstros no meio do mato ou construindo fortalezas com galhos e pedras. Helena se pegava observando Arthur. A magreza extrema havia desaparecido, substituída por músculos definidos pelo trabalho duro. O olhar assombrado dera lugar a uma serenidade cansada, mas cheia de propósito. Ela via a maneira como ele olhava para o filho, com um amor tão vasto e profundo que parecia grande demais para caber em um só homem. E via a maneira como ele olhava para ela, com uma gratidão que lentamente se transformava em algo mais quente, mais complexo. Arthur, por sua vez, via em Helena a personificação da resiliência. Ela não era delicada. Suas mãos eram tão calejadas quanto as dele. Seu rosto era queimado de sol e havia sempre um pouco de terra sob suas unhas. Mas havia uma gentileza em seu toque, uma suavidade em sua voz quando falava com Léo, que o desaramava completamente. Ele se lembrava de sua falecida esposa, não porque Helena se parecesse com ela, mas porque ela trazia de volta a sensação de ter um lar. A sensação de que a vida poderia ser mais do que apenas sobrevivência. A mudança sutil, a correnteza invisível que os puxava um para o outro, tornou-se inegável em uma tarde de outono. Uma chuva repentina os pegou de surpresa, forçando-os a se abrigar no pequeno casebre, que agora eles haviam reforçado e limpado. Léo, cansado de um dia de correria, pediu a Helena que lhe contasse uma história. Ela o pegou no colo, sentada em um banco de madeira, e começou a narrar um conto sobre uma estrela que queria tocar o chão. A chuva tamborilava no telhado de zinco, criando uma melodia suave. A voz de Helena era baixa e calmante. No meio da história,
O queixo de Léo pendeu e ele adormeceu. A cabeça pequena aninhada no ombro dela, a respiração regular e profunda. Helena parou de falar, mas continuou a segurá-lo, o coração inundado por uma ternura avassaladora. Arthur, que estava do outro lado do cômodo remendando uma ferramenta, parou o que estava fazendo. Ele observou a cena em silêncio. A mulher que havia enfrentado seu irmão, que havia unido uma comunidade, que havia lhe devolvido a terra, agora estava ali em sua casa humilde, embalando seu filho como se ele fosse seu. Naquela imagem, ele viu a resposta para uma pergunta que nem ousava se fazer. Viu a possibilidade de um futuro que ele pensava ter sido roubado para sempre. Ele se aproximou devagar, sem fazer barulho. Sentou-se ao lado dela no banco, tão perto que seus braços se tocaram. O calor dela atravessou o tecido de sua camisa. Ele não dormia assim tão em paz, desde que a mãe dele se foi. Arthur sussurrou, a voz embargada. Seu olhar, no entanto, não estava no filho. Estava fixo em Helena. Acho que nenhum de nós se sentia tão seguro há muito tempo. Helena não conseguiu responder. Ela apenas encontrou os olhos dele, e naquele olhar compartilhado, toda a verdade foi dita. A jornada deles, a dor, a luta, tudo os levara àquele momento, àquele casebre minúsculo, com o som da chuva lá fora e a respiração de uma criança dormindo entre eles. A chuva diminuiu até se tornar um chuvisco leve, e a luz do fim de tarde entrou pela janela, banhando-os em um brilho dourado. Era a hora de Helena ir. Com um cuidado infinito, Arthur pegou Léo de seus braços e o levou para a cama improvisada. Quando voltou, Helena estava na porta, pronta para se despedir. Até amanhã, Arthur. Helena, espere. Ele se aproximou e, hesitantemente, pegou a mão dela. Não foi um aperto de mão de amigos, nem um toque de gratidão. Ele entrelaçou seus dedos calejados nos dela, um gesto de posse gentil de uma pergunta silenciosa. Fique, ele disse, a voz baixa, mas firme. Fique para o jantar. O pedido simples continha o peso de um universo. Ficar para o jantar não significava apenas compartilhar mais uma refeição. Significava cruzar um limiar. Significava ficar depois que o trabalho do dia terminara. Significava transformar a ajuda em companhia, a parceria em família. Helena olhou para as mãos unidas, para o rosto dele iluminado pela luz suave do crepúsculo. E ela viu seu futuro. Não um futuro fácil, mas um futuro real, plantado em terra fértil e regado pela resiliência e pelo amor. Eu adoraria, respondeu ela, com um sorriso que finalmente alcançou seus olhos, dissipando as últimas sombras de seu passado. Lá fora, a chuva parou completamente e o cheiro de terra molhada subiu, o perfume da vida renovada. E enquanto o sol se punha no horizonte, eles souberam, sem precisar de palavras, que a colheita mais preciosa de todas não estava nos campos que haviam replantado. Estava ali, naquele cômodo simples, florescendo em seus próprios corações.